Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Do livro dos Números nós temos hoje um episódio no qual os irmãos de Moisés, Maria e Arão, eles começam a se indignar com Moisés, porque ele tinha uma mulher etíope, e vão dizer assim: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E Deus vai chamá-los para a tenda de reunião. É interessante que o livro dos Números vai se preocupar em mostrar o perfil de Moisés. E vai dizer assim: Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então essa característica de Moisés. Deus vai dizer: e de todos os três a tenda de reunião. E vai repreender os dois, Maria e Arão, dizendo assim: Moisés é o mais fiel de toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face e às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E o Senhor, indignado, se retirou. Quando se retira, Maria se achou coberta de lepra. E então Arão vai dizer a Moisés: rogo-te, meu Senhor, não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Então nós vemos, por um lado, esses dois irmãos, Maria e Arão, que começam a caluniar Moisés, e Moisés, que é elogiado como um homem humilde. Quem o defende não é ele mesmo, mas é Deus que o defende. E logo depois, então, o episódio da doença de Maria. Naturalmente que o Antigo Testamento vai insistir muitas vezes nisto, e nós precisamos ler o Antigo Testamento como cristãos. Isso é uma dificuldade para um leitor principiante, porque nós lemos a palavra de Deus e pensamos assim: está escrito, é ali, que não se requer uma interpretação. E o Novo Testamento é aquele que interpreta o Antigo Testamento. Então, a chave de leitura da história da salvação é aquela: que Deus é misericórdia, que Deus não é aquele que está punindo a humanidade. Mas existe sim, psicologicamente em nós, se instaura facilmente um mecanismo. Quando nós estamos no sofrimento, nós nos perguntamos qual é a causa desse sofrimento. E a causa nós atribuímos sempre a outra pessoa, sobretudo a Deus. Então, ainda que a doença de Maria possa não ter uma ligação com o seu pecado, se instala em Maria e Arão facilmente uma conclusão: que essa doença é por causa do pecado. Então, o fato de duas coisas serem seguidas concomitantemente não significa que a primeira seja causa da segunda, mas simplesmente se sucede no tempo. De todo modo, nós temos aqui Moisés que, independentemente de ficar irado, indignado com os seus irmãos, o que ele vai fazer? Ele vai se colocar diante do Senhor para suplicar por Maria, e Maria é curada da sua lepra. Ora, irmãos caríssimos, nós hoje, depois daquele episódio do milagre dos pães, nós temos Jesus que faz um outro gesto agora para os discípulos, para consolidar a fé dos discípulos titubeantes como nós. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedida, Jesus subiu ao monte para orar a sós. E enquanto estavam na água, os apóstolos, o mar era agitado pelas ondas.
Então Jesus, pelas 3 da manhã, veio ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Os discípulos ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Ora, este milagre do pão, no Evangelho de São João, ele é colocado já vizinho à Páscoa. Nós vimos que no milagre do pão tem uma alusão à última ceia. Jesus toma o pão, dá graças ao Senhor, depois reparte o pão, dá aos discípulos, e que isso são os verbos da última ceia. Mas também nós temos um outro aspecto, que Jesus, através desse milagre, antecipa o seu senhorio pascal. É ele o Senhor. Somente o Senhor pode dominar o mar revolto. Então, o mar que é símbolo do mal na tradição bíblica, é dominado pelo Senhor Jesus. É ele que caminha sobre as águas. Por esse motivo, os discípulos têm dificuldade de reconhecer, porque até agora para eles Jesus é simplesmente um bom mestre, um rabino, nada mais. Então, verem Jesus que caminha sobre as águas é alguma coisa que eles têm dificuldade de reconhecer. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa frase é tantas vezes repetida da palavra de Deus. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus vem. No meio do caminho, Pedro tem medo por causa do vento, começa a afundar. E nesse momento ele vai gritar: Senhor, salva-me. Jesus vai dizer assim: homem fraco na fé, por que duvidaste? Mas veja uma coisa, enquanto Pedro caminhava serenamente sobre as águas, ele não faz uma profissão de fé. É no momento que ele começa a afundar, e somente ali é que ele reconhece quem é Jesus, profundamente, porque chamar Jesus de Senhor é a profissão de fé em Jesus como Deus. É nesse momento, quando está afundando, que ele grita: Senhor, salva-me. Caríssimos, o que podemos aprender com isso? Atenção, quando tudo vai bem na nossa vida, nós muitas vezes esquecemos de Deus. Quando tudo vai bem na nossa vida, nós atribuímos o estar bem a nós mesmos. Nós nos esquecemos de agradecer ao Senhor. É no momento que nós começamos a afundar, é que nós vamos ter a coragem de gritar como Pedro: Senhor, salva-me. Estivesse o nosso Pedro caminhando serenamente, ele não ia chegar a essa profissão de fé. Jesus o repreende pela sua pouca fé. Homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se prostraram e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus, e eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque dominou aquilo que era considerado indomável, que somente Deus poderia dominar. O Senhor, Dominus, poderia dominar. Então, ali eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Chegando em Genezaré, as pessoas trazem todos os seus doentes para tocar, mesmo que fosse a barra da veste de Jesus. E todos que o tocaram ficaram curados. Jesus demonstra a sua misericórdia, estando com a multidão, mas também exige dos discípulos, dos seus apóstolos, dar um salto na fé e além. A figura de Pedro é muito interessante, porque Pedro é aquele que não tem medo de externar o seu desejo ao Senhor. Ele manifesta como primeiro aquilo que é o desejo dos outros. Então ele manifesta que quer caminhar sobre as águas, como os outros também deveriam querer. E assim manifesta também o seu medo, a sua ausência de confiança. Pede para caminhar, mas o vento ainda o incomoda. Por isso ele afunda. Quantos ventos nos impedem da nossa vida de caminhar sobre as águas? Mas nesse momento que nós afundamos, nós temos a possibilidade de nos converter e de dizer: Senhor, salva-nos. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.